Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Queremos mais uma vez agradecer a presença de todos, no nome de Jesus. Queremos louvar a Deus pela sua vida, por todos que estão aqui conosco nessa noite. Mais uma vez, você que está nos visitando, dê um aceno assim, ó. Obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe. Quero pedir os irmãos da igreja que se coloquem de pés, em nome de Jesus. Nós vamos estar fazendo como nós fazemos todas as semanas, todos os domingos, recepcionando os nossos visitantes nessa noite. Olhe para quem está do seu lado, em nome de Jesus. Olhe para quem está perto de você. Dê uma boa noite para essa pessoa, em nome de Jesus. Diga, seja bem-vinda em nome de Jesus. E o que você pode dizer mais? Vamos lá? 1, 2, 3. Não, irmãos, para ensaio ficou mais ou menos, não ficou? Com força, com dedicação, e solte o pulmão aí, em nome de Jesus. Você pode respirar. Então vamos lá, mais uma vez. Seja... Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos entoar uma canção. E se você conhecer esse louvor, você pode adorar neste momento. Ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que não haja mantimento nos currais, todavia me alegrarei. Nós vimos aqui a história de um homem em que a sua vida passou pela mão de alguém que era rejeitado, que era alguém que não o deu atenção. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos cantar em nome de Jesus. Se você sabe, cante conosco. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de tuas mãos. Mais uma vez, igreja. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez, igreja. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
Às vezes, queridos, tem dias que tudo não vai bem. Tem dias que as coisas parecem que tudo vai de mal a pior. E aí é a hora que a gente tem que fazer assim, ó. Te louvarei. Se eu estou caído, se eu estou ferido, machucado, nós precisamos fazer isso. Cante, igreja, adore o Senhor. Somente a ti, Jesus. Quero ouvir só as irmãs perto, eu quero estar. Os homens agora que me render e te adorar. Tudo que há em mim, os homens, quero te ofertar. Todos juntos em uma só voz, adora o Senhor nessa noite. Mas ainda comparado ao que não sou apenas servo, amigo me tornei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Carlito, pode pagar, meninos, pode colocar aqui. Lucas, capítulo 10, versículo 30, em nome de Jesus. Nós vamos meditar hoje sobre o que foi encenado aqui pelas crianças, a parábola do bom samaritano. A parábola é contada pelo Senhor neste capítulo, no capítulo 10 do livro de Lucas, e nesta noite nós vamos aplicar a nossas vidas as lições que esta parábola tem a nos ensinar, as lições que esta parábola tem a nos direcionar nas nossas atitudes. Uma informação muito importante para nós, queridos, é que a parábola do bom samaritano, ela é de uma certa forma uma resposta a uma pergunta que é feita ao Senhor Jesus no versículo 25. Ele diz: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: o que está escrito? Ele respondeu: ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Bom, queridos, Jesus então conta a parábola do bom samaritano que nós vimos aqui encenado pelas crianças. Continuação no versículo 30.
um homem descia de Jerusalém, Jesus disse, para Jericó, quando caiu nas mãos dos salteadores. Estes lhe tiraram as roupas, esperaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu um homem, passou pelo outro lado. E assim também, um levita que descia, ao chegar ao lugar e vendo aquele homem deitado, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve compaixão dele, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse, cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi do próximo ao homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele homem que havia perguntado a Jesus disse, aquele que teve misericórdia. Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vamos ler todos juntos? Daí, Jesus lhe disse, amados irmãos, feche os seus olhos, baixe a cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem preparado para nós. E esta palavra, Senhor, esta palavra que é pronunciada e está aí disponível a todos nós, que ela possa encontrar morada em nosso coração. E que as lições, Senhor, que as lições deste texto possam ser aplicadas em nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom, o texto diz que aquele homem que estava ali e era alguém que estava descendo para Jerusalém. A parábola é uma história que Jesus conta para responder àquele homem que era perito da lei. E o que era ser perito da lei? Ele era alguém que conhecia a palavra, ele era alguém, o texto deixa bem claro que este homem tenta colocar Jesus à prova. E aí o que acontece? Jesus pergunta a ele, você tem sido, você que é alguém que conhece a palavra, você que escreve sobre as leis, você sabe quem é o seu próximo, quem é a pessoa que está próxima de você, você sabe quem é a pessoa que você deve ajudar? E ele diz, bom, eu sei, então Jesus disse, então vai, e faça a mesma coisa. Mas tem uma coisa que me chama a atenção nesse texto, queridos, que este texto, ele nos leva a perguntar quem é o nosso próximo. Porque é muito fácil você tratar bem quem mora com você, quem te faz bem, quem você tem apreço, quem você estima. Agora, o texto que nós estamos lendo, que nós acabamos de ler, ele tem um aparato histórico em volta desta parábola que Jesus conta. Não é simples, hoje é muito prático. Nós queremos ir para Itapetinga, nós pegarmos um carro, uma condução, e até a pé se quisermos ir, a primeira opção que nós vamos de carro é pegar e ir por Maikinique. É isso? Melhor lugar é onde? Potiraguá. Alguém aqui tem algum problema em passar em Potiraguá? Não. Se está indo para Itapetinga, se tem que passar por Potiraguá, não tem problema algum. Naquela época, os judeus tinham uma rixa com os samaritanos. Os judeus não falavam com o samaritano. Os judeus não comiam na mesma
localidade, no mesmo recinto com o samaritano. Os judeus não pisavam no mesmo piso que os samaritanos. Os judeus não cumprimentavam o samaritano, e muito menos passava na cidade dos samaritanos. Suponhamos que se os judeus morassem em Itarantim e fosse para Itapetinga e tivesse que passar por Potiraguá, eles preferiam ir pelos buracos de Maiquinique e Macarani do que passar por Potiraguá. Por quê, queridos? Por rixa, por raiva, porque o judeu é e sempre foi um povo seletista. Eles achavam, e muitos hoje ainda acham, que eles, por serem o povo escolhido de Deus, naquela época, naquele momento, eles não podiam se contaminar com outras nações. Eles não podiam falar, eles não podiam tocar, eles não podiam ter associação com esse tipo de pessoa. O texto diz que os judeus tinham esta situação. Jesus conta a história e o texto não diz, a parábola não diz quem é a pessoa que está necessitada. A única coisa que a parábola nos diz é que, além do homem, dos salteadores, do dono da estalagem, tem 3 personagens principais nessa história. Os 3 personagens. A primeira pessoa que vem é o sacerdote. Primeiro, queridos, que nós temos um lugar parecido com este. Está bem encenado aqui. O texto diz que, se a gente for pensar, Jesus estava descendo para... O texto diz que o homem estava descendo para Jericó. Vamos botar essa placa aqui, que aqui é descida. Pronto, para cá é descida. O homem estava descendo. Ele estava em Jerusalém e indo para Jericó. O texto diz que na travessia de Jerusalém para Jericó, o que acontece? Roubo, assalto, perigo de morte. Nós temos algum lugar aqui na nossa região que é assim? Temos, aonde que é? Coreia. Todo mundo diz, olha, não passe em determinado horário na Coreia. Cuidado para você não ser assaltado, lá é perigoso, lá é assim, assim, assado. Bom, esta estrada que ligava Jerusalém a Jericó era realmente uma localização perigosa. É tanto que todas as vezes que alguém deveria passar por ali, deveria passar por caravanas. Não era recomendado a pessoa passar sozinho ali. Mas o texto diz que esse homem, ele vai passando sozinho. E pela situação em que ele passa, e pela localização, por ter salteadores ali, eles pegam aquele homem, batem, machucam e deixam ele na sarjeta. Porém, queridos, 3 pessoas também passam nesse lugar. E muitas vezes você já deve ter ouvido falar que o sacerdote, que é o primeiro que passa, ele passa e finge não ver. Talvez ele viu, talvez ele estava com medo de ser assaltado também. Mas o fato é que 2 pessoas passaram, e as 2 pessoas tinham algo em comum. Estavam indo para o mesmo lugar, Jácio. Estavam indo para a igreja. E não tiveram compaixão do homem que estava ali necessitado. Mas aquele homem da nação rejeitada, aquele homem que os judeus preferiam não falar com ele, aquele homem que era por muitos um abominável, um desprezível, foi quem parou, cuidou e teve compaixão daquele homem que estava ali necessitado. A história praticamente conta isso. Mas essa história traz para nós, no seu arcabouço, algumas lições importantes para a nossa vida. A primeira lição que este texto nos traz é que nós precisamos entender que o bom samaritano teve uma oportunidade e se envolveu. Amados, nós estamos vivendo hoje uma época, uma era, em que há muito engajamento e pouco envolvimento.
O que isso significa? Que todo mundo quer, que todo mundo deseja, mas poucos querem se envolver. Alguns se engajam no quê? No querer o milagre, no querer a bênção, no querer estar no meio daquilo que é bom, mas poucos querem pagar o preço de se envolver. E qual é a dinâmica da história? O sacerdote passa e não se envolve com aquele necessitado. O levita passa e talvez estava preocupado com as notas musicais, com o louvor que ele ia tocar na igreja, e ele não vê o homem caído. Mas o samaritano não. Ele para, ele se envolve, ele tira o que ele tinha disponível para cuidar daquele necessitado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos expertos em cuidar dos de casa. E muitas vezes não cuidamos nem dos de casa, mas nós temos a tendência de cuidar de quem, às vezes, quem cuida de nós. Mas a Bíblia está dizendo que o próximo não é só o de sangue. A Bíblia está dizendo que o próximo é todo aquele que necessita de um cuidado meu e seu. Eu não tenho dúvida que durante essa semana que passou, ou durante essa semana que está começando, você se encontrará com pessoas que estarão necessitadas do seu cuidado. Agora, cabe a cada um de nós saber se nós estamos dispostos a se envolver em cuidar ou ajudar alguém. Nós somos bons demais em querer ser cuidado pelos outros, mas falhos ao ponto de muitas vezes não querer se envolver para cuidar do próximo. Amados irmãos, a Bíblia está dizendo que não é fácil se envolver com a vida de pessoas que necessitam. Mas o sacerdote e o levita escolheram não se envolver, diferentemente do samaritano. A Bíblia diz que quando o samaritano vê aquele homem, ele se enche de compaixão. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Da mesma forma que aquele homem estava necessitado, Jesus também nos viu da mesma forma. Jesus olhou do céu e me viu e viu você precisando de compaixão. Ele teve compaixão de todos nós. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. O Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, Jesus teve compaixão de nós. Jesus tem compaixão de você. Agora, queridos, é necessário que haja envolvimento nosso com Jesus. Tem muita gente, talvez eu esteja falando para alguém aqui hoje, que conhece Jesus, que sabe quem é Jesus, que quando precisa, chama por Jesus, mas não se envolve com Jesus. Não quer ter envolvimento, compromisso, e envolvimento significa ter compromisso. Envolvimento significa engajamento, é você se colocar a todos os dias, ter um contato com Ele, mas nós muitas vezes não queremos. Por quê? Porque muitas vezes nós contamos os riscos. E a segunda lição deste texto nos ensina que não devemos contar o risco, e muito menos focar nas recompensas, quando nós vamos ajudar alguém. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje, que é o toma lá e dá cá. Eu só faço se você tiver algo para me dar. Eu só sorrio para você se você me der um sorriso. Eu só ando com você se você pagar a gasolina. Está difícil pagar gasolina, mas se você pagar a gasolina, eu ando com você. Eu só vou com você se você pagar o lanche, lá em Jaço.
Nós estamos acostumados assim, queridos, a fazer, preocupando com o que nós vamos receber em troca. E Jesus não fez, irmã Leda, nada por nós, esperando algo em troca da nossa parte. Ele se doou, Ele nos amou, sem esperar algo de você. Ele nos amou primeiro. E é interessante porque às vezes nós não usamos de compaixão com o próximo, porque nós, além de não querermos nos envolver, nós ficamos contando, como as crianças estavam aqui, na hora da musiquinha, mexendo nas moedas, e tem gente que às vezes só ajuda o outro, preocupando com si mesmo. A Bíblia diz: faça com o próximo como você quer que façam com você. Jesus ensinou que eu não devo medir o meu esforço em cuidar do próximo. Ele mesmo disse: ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Faça pelo seu próximo o que você quer que faça por você. Mas nós muitas vezes queremos que os outros façam por nós, James. Queremos que os outros paguem o preço por nós. Queremos que os outros não meçam esforços para gastar recursos para nos ajudar. Mas não queremos fazer o mesmo pelo próximo, pelo outro, pelo desconhecido. Então, queridos, não devemos contar o risco ou a recompensa. Muitas vezes a nossa preocupação nem é com o próximo, mas é com o custo, com o material. Ou seja, às vezes nós estamos preocupados com o material. Ai, James, eu não vou te levar em Itapetinga, porque é capaz do meu pneu furar. Paulo, eu não vou conseguir sair de casa para te levar no hospital, porque eu lavei o meu carro agora, e se está chovendo e vai sujar o carro, eu tenho que limpar o carro de novo. Queridos, muitas vezes nós estamos apegados demais nas coisas materiais e esquecemos que o que tem valor é uma vida, é uma alma, é um sorriso. Deus diz que por uma alma Ele dá o mundo inteiro. O problema, queridos, é que nós estamos agindo muitas vezes como sacerdote e como levita, contando os riscos e determinando o que é arriscado demais. Eu corro risco, eu não vou mexer, eu não vou fazer. E por isso muitas vezes nós olhamos e percebemos. Já observou que tem gente que só faz esperando algo em troca, Jácio? Já faz assim: eu vou ajudar Jácio, porque lá eu vou comer um sonho, porque lá tem um brotinho, ele vai me dar um brotinho daquele, uma coxinha, pedaço de bolo. E ainda tem gente que diz assim: ô Jácio, está precisando da ajuda não? Você sabe, né? Depois você... Queridos, a Bíblia diz que esse homem que cuidou o samaritano que cuidou do necessitado, ele não esperou nada em troca. Ele fez e foi embora, sem precisar de receber algo por aquilo que ele estava fazendo. Jesus está me ensinando que eu preciso ter compaixão, e ter compaixão não é só ter o sentimento, é viver, e viver compaixão é exatamente você e eu termos um estilo de vida, é não medir esforços, é viver cuidando um dos outros. É lógico que vai ter momentos que você precisa filtrar. Eu tenho que dizer que tem gente também que é sanguessuga, que não perde a oportunidade de só ser ajudado pelos outros, e nunca ajuda ninguém. Nós precisamos saber quem são essas pessoas, mas o texto está dizendo que eu não preciso fazer algo por alguém esperando que faça algo por mim. Eu tenho que fazer, porque hoje, o que diz o texto da campanha? Hoje não vivo mais eu, quem vive em mim
Cristo, quem vive em mim? Se Cristo vive em nós, queridos, nós precisamos fazer como Jesus. Todos que Jesus passou e necessitavam de uma ação divina, Jesus teve compaixão de todos. Isaías, quase 700 anos antes, diz: Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus curou, Jesus libertou. Agora, do mesmo jeito que Jesus se sacrificou por mim e por você, assim como o bom samaritano. Queridos, o texto, a parábola nos traz algumas conjecturas. Aquele homem, o samaritano que parou para cuidar, talvez ele estava indo para uma reunião. Talvez ele estava indo para um compromisso muito importante. Talvez ele estava indo para casa e a sua família estava o esperando. Mas a Bíblia diz que tudo que ele estava prestes a fazer, ele parou para se sacrificar por aquele homem. Como eu disse, era costume os salteadores machucar alguém e ficar em volta. Porque quando alguém parava, irmã Leda, para cuidar daquela pessoa que estava machucada, eles vinham e assaltavam também aquela outra pessoa. Ele não se preocupou com os salteadores. Ele não se preocupou com o que poderia acontecer com ele. Por quê, queridos? Porque o estilo de vida dele era cuidar do próximo. Queridos irmãos, a nossa sociedade hoje é uma sociedade egocentrista. É uma sociedade que nós só pensamos no nosso umbigo, no nosso eu, na nossa pessoa. Nós estamos vivendo dia após dia e o mundo está nos levando a pensar que o mundo tem que girar ao nosso redor, que nós somos o centro, que não precisamos precisar de outros, não temos a necessidade de precisar do outro, e que nem o outro precisa nos ajudar. Eu disse isso semana passada. Se você tem necessidade, peça ajuda. E se você pode ajudar, ajude quem está necessitado. Às vezes, queridos, sabe o que falta em nós? Deixar o nosso eu. Eu queria que você recitasse de novo o tema a divisa da nossa campanha de missões. Está gravado, não precisa projetar não. Todo mundo já sabe. O que diz o texto? O texto mais importante. Hoje, vamos lá de novo. Hoje, quem vive em você? Quem vive em você? A Bíblia diz que Cristo vivendo em nós, é necessário que todo dia nós nos sacrificamos por aquele que vive em nós, por Cristo. Você se sacrifica? Qual é o seu sacrifício? Irmãos, às vezes nós não conseguimos sacrificar, sabe o quê? O nosso tempo para Deus. Às vezes nós não conseguimos sacrificar a nossa manhã de domingo para Deus. Nós não conseguimos sacrificar, queridos, a nossa noite de quarta-feira para vir a um culto de oração, num domingo de manhã numa escola bíblica, ou até mesmo tirar 30 minutos para colocar o nosso nome no relógio da oração. Não conseguimos sacrificar uma semana acordando mais cedo um pouquinho para vir clamar a Deus pelos irmãos e pelos necessitados. Sabe por quê? Muitas vezes nós só queremos para nós e o que nós queremos para nós não acontece, porque nós não vivemos a compaixão, porque Cristo muitas vezes só é vivido de boca para fora, mas dentro de nós Jesus não vive. Às vezes, irmãos, nós falamos que Cristo vive em nós da boca para fora. Não fazemos como Cristo nos pede, sacrifica o teu eu.
Na capa do nosso boletim hoje está escrito aí: será que a nossa oração todos os dias de manhã é: Senhor, que eu venha diminuir e que o Senhor seja exaltado? Não, queridos. Nós estamos vivendo agora a era do like, do engajamento. A era em que o que nós mais queremos é foto, curtidas, seguidores. Estamos vivendo um tempo, queridos, em que nós não se sacrificamos para Deus, mas para nós sacrificamos até a nossa própria vida. Quarto lugar, queridos, não esteja tão ocupado que você não possa mostrar misericórdia e compaixão. Sabe, nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que nos ocupamos demais e estamos ocupados para cuidar do outro. Nós não cuidamos, muitas vezes, nem dos de casa, James. Se nós não cuidamos de quem é de casa, imagine cuidar do próximo, hein, Cleves? Como é que nós vamos cuidar de quem está fora, se nós não cuidamos nem de quem está do nosso lado? Tem gente que trabalha há muitos anos do lado de alguém que está necessitado e nunca disse assim: ó, eu posso orar por você? Posso fazer algo por você? Sabe por quê, queridos? Nós estamos ocupados. O samaritano, ele estava ocupado, porque ele tinha alguma ocupação, mas ele parou para cuidar, diferentemente do sacerdote, que estava preocupado em ir para o templo, do levita, que estava ocupado demais para não cuidar daquele homem. E eu quero te dizer uma coisa, queridos: talvez a sua vida inteira foi se ocupar com si mesmo e nunca se ocupar com o próximo, mas eu tenho algo de Deus para te dizer: Deus nunca esteve ocupado para atender o seu clamor. Amém, irmãos? Todas as vezes que você clamou por Ele, Ele esteve disposto para te atender. Mas sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Todas as vezes que Ele atende o teu clamor e o meu clamor, a última palavra que Jesus disse: eu fiz por você, vai e faça o mesmo. Só que a gente escuta essa palavra e guarda em algum lugar da nossa vida e deixa de utilizá-la. Nós só queremos, só pedimos, só desejamos e pouco fazemos. Queridos, é tempo de fazer. É tempo de avaliar o nosso tempo. É tempo de parar e pensar que às vezes nós estamos nos ocupando demais com o que é supérfluo. Eu estava conversando com alguém aqui da igreja há alguns dias atrás, e essa pessoa me disse assim: pastor, só a morte de alguém que você ama tanto, para te mostrar que tudo que você valoriza na vida não vale de nada. Queridos, quando a gente morre, muitos de nós, nem a roupa que nós queríamos vestir não vamos vestir. Muitos de nós brigamos por um monte de coisa. Arrumamos confusão com um monte de coisa. Para quando morrer deixar tudo aí para os outros. Amados irmãos, em nome de Jesus, o texto está nos ensinando que a vida não é assim. A vida não é só correr, não é só se ocupar. A vida também é mostrar o carinho e ter compaixão pelo próximo. E a Bíblia está dizendo que não é o próximo que você quer, é o próximo que está do teu lado agora. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui: e se fosse você que estivesse descendo?
Será que você teria parado para cuidar daquele homem? Será que você teria feito a mesma coisa que o samaritano fez? Quantas vezes você já passou por alguém com um pneu furado e você olhou para o outro lado e fingiu que nem era com você? Quantas vezes alguém já chegou até você e disse: ô meu irmão, me ajude aqui, você sabe que está precisando, você tem como ajudar, agora eu não posso. Quantas pessoas já chamaram você para bater um papo? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós não temos mais escuta. Nós só queremos falar, e não queremos ouvir o outro. Às vezes, o próximo que está necessitado é alguém que quer desabafar com você, e você não tem tempo para ouvir. Você, pai, que não ouve seu filho. Você, esposo, que não tem tempo para ouvir a sua esposa. Quando a mulher chega em casa, hein, Carlito? Olha, hoje eu quero conversar com você, Carlitão. Diz: ah, não, já vem essa mulher de novo, meu Deus do céu. Tá, vai falar de novo. Sente, escute. O problema é que às vezes nós não temos escuta. E se nós não queremos escutar os nossos filhos, os nossos cônjuges, imagine nós escutarmos quem está fora, nosso amigo de trabalho, nosso colega de escola. Para finalizar, queridos, eu quero te dizer que muitas vezes o que nos atrapalha é o preconceito. E nós podemos conjecturar que o levita e o sacerdote não pararam porque eles acharam que aquele homem era um samaritano. E tem gente que tem pavor só porque a pessoa... Eu conheço uma pessoa no meu estado que é negro, vou dizer da minha família, mas diz para mim: eu sou negro, mas não gosto de negro. É preconceituoso com a própria pele dele, com a própria raça. Somos preconceituosos demais, queridos. E estamos vivendo uma geração que, como diz em Romanos 12, que ao invés de nós mudarmos a geração, mudarmos o ambiente, nós estamos nos conformando. Queridos, o mundo lá fora é preconceituoso. Nós não, queridos. O mundo lá fora tem seus receios. Nós temos os nossos receios a partir da palavra de Deus, mas a Bíblia diz: tenham paz com todos. Tenham paz com todos e tenham compaixão de todos, porque Jesus nos ensinou assim. Compaixão sem preconceito. Compaixão sem reservas. Compaixão por todo o necessitado. Irmãos, o que fazer com tudo isso que você acabou de ouvir? Você tem duas opções. Talvez você pode ir para casa e dizer assim: vou continuar sendo o mesmo. Você tem o direito de ser o que você quiser. Mas você pode sair daqui nessa noite e tomar posse dessa palavra e dizer: eu vou fazer o mesmo que o samaritano fez com o seu próximo. Eu vou ter compaixão de quem necessita. Será que você tem a coragem de dizer: Senhor, todas as manhãs, quando você acordar, em dizer: Senhor, neste dia, quem eu encontrar e estiver necessitado, que eu possa ter compaixão. Às vezes, queridos, falta isso em nós. Eu quero dizer 4 coisas para você, para terminar a minha mensagem nessa noite. A palavra de Deus para você. Nunca viva sem se envolver com Jesus. Escute isso: no céu não vai entrar quem viveu aqui na terra sem ao menos se envolver com Jesus em vida. Tem muita gente que quer ir para o céu,
Talvez seja você que está aqui hoje, mas não se envolve com Jesus. Se envolver com Jesus é mais do que você vir a um culto de igreja uma vez na vida e outra vez na morte. Se envolver com Jesus é negar dia após dia a si mesmo, é reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Outra coisa que eu quero dizer para você: não faça nada por recompensas. A terra só nos recompensa algo que é passageiro. Deus tem retribuição para aqueles que fazem, sem receber nada em troca, na eternidade. Deus tem o melhor para você no céu. Não espere nada na terra. Não faça nada esperando algo em troca aqui na terra. Bem já diz a palavra de Deus: não confie no homem, porque o homem é maldito. Terceiro lugar, até que ponto eu e você estamos dispostos a se sacrificar pelo reino de Deus? Você está disposto a se sacrificar por aquele que se sacrificou por você na cruz do Calvário? Você está disposto a se sacrificar por aquele que vive e reina, por aquele que está anotando todos os seus atos, por aquele que um dia você prestará conta diante dele dos seus atos, das suas ações? Você está disposto a se sacrificar por ele? E em último lugar, não esteja jamais ocupado demais para realizar a obra de Deus através da sua vida. Deus deseja que você realize a obra dele através da sua vida. Agora escute: nunca esteja ocupado demais para Deus. Nunca esteja ocupado demais para as coisas do Senhor. Nunca esteja ocupado demais para se entregar a Ele como seu único suficiente Salvador. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para você se envolver mais com Ele, para você firmar um compromisso com Ele, para você fazer o mesmo que o samaritano fez. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. O que é necessário para você tomar como atitude a partir de hoje? Existem coisas na nossa vida, existem atitudes na nossa vida que são urgentes, são necessárias. E eu não tenho dúvida que hoje Deus te trouxe aqui neste lugar para você ouvir aquilo que era necessário para você tomar base e partir em tomar algumas atitudes. E talvez a primeira atitude que você precisa tomar a partir de hoje, a partir de agora, é de se envolver mais com Deus, é de se aplicar em cuidar mais dos outros, é de deixar um pouco de cuidar de si mesmo, das suas vontades, para cuidar do outro. Ou talvez, meu irmão e minha irmã, é de se envolver com Jesus a ponto de você não viver mais você mesmo, mas Cristo viver em você. Viver com paixão é também se entregar ao Senhor da compaixão, chamado Jesus de Nazaré. Eu quero convidar você que entendeu a palavra nessa noite, a você que compreendeu aquilo que o Senhor está falando ao seu coração, e eu quero convidar você em nome de Jesus a entregar a sua vida por completo, a declarar nessa noite: Jesus, eu quero me envolver por completo com o Senhor. Você que deseja nessa noite entregar a sua vida, se envolver por completo e declarar nessa noite: Jesus, a partir de agora eu não quero mais viver o meu eu, mas eu quero que o Senhor viva em mim. Jesus disse: todo aquele que me confessar perante os homens, eu declararei perante o meu Pai que está nos céus.
Mas aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei perante o meu Pai que estás nos céus. Então, queridos, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que nos lava de todo pecado. Jesus nos convida a renunciar o nosso eu, a renunciar às nossas vontades, a renunciar aquilo que nos atrapalha, a renunciar até mesmo a nossa falta de vontade de se envolver com Ele, para se envolver, se entregar e se humilhar perante Ele e pedir a Ele: Senhor, viva em mim. Talvez você nunca fez isso, mas você sabe o quanto Ele tem te convidado para você fazer. A Bíblia diz que Ele está na porta do seu coração, batendo para entrar. Só quem pode abrir a porta do seu coração é você. Só você pode permitir que Jesus entre na sua vida. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você, em nome de Jesus, para entregar a sua vida a Ele. Quem é a primeira pessoa nessa noite que deseja declarar para Ele, dizendo: Senhor, eu não quero mais viver eu mesmo, hoje eu quero que o Senhor viva em mim? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Você que nessa noite deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso nesta hora. Irmãos da igreja, feche os seus olhos e ore. Esse é um momento de guerra espiritual. Esse é o momento em que o Senhor está convidando vidas para se entregar, para renunciar ao seu eu e se entregar a Ele. Jesus está chamando você nessa noite. É você mesmo que Ele está convidando. Por isso, nessa noite, entregue a sua vida a Ele. Acene para Ele, não para mim, mas diga para Ele: Jesus, eu não quero mais viver eu, mas eu quero que o Senhor viva em mim. Levantando uma das suas mãos, faça isso nesta hora, enquanto nós vamos cantar em nome de Jesus. Estou no meu jardim, tranquei as portas, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Olha o que diz a canção: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Mais uma vez diga: vem, Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Declare pra Ele: quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Quem é a primeira pessoa nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor, que declara nessa noite, que quer declarar ao Senhor, dizendo: Jesus, eu quero viver o Senhor na minha vida, eu quero que o Senhor viva na minha vida, eu não quero mais viver o meu eu. Em nome de Jesus, quem é a primeira pessoa que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Nessa hora, Deus está te chamando, o Espírito do Senhor está te convidando a você entregar a sua vida,
o seu coração, ele está à porta do seu coração, pedindo para entrar, e só você pode permitir que ele entre. Em nome de Jesus. Quem é a primeira pessoa?